talvez eu demore um pouquinho. Aí, foi. E eu vou sempre liberar o vídeo, ele demora um pouquinho para ficar pronto, então... Aí depois que o Google gera o vídeo, eu tenho que baixar, subir para o YouTube, então demora um pouco. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso na sexta-feira, logo após a aula. Mas aí qualquer coisa, no máximo até no sábado, vocês já vão ter acesso ao vídeo. Aí eu libero o vídeo e todo o material. Ou eu posso liberar os slides na sexta mesmo e depois o material, depois o vídeo, aí a gente vê. A aula de hoje ela é totalmente teórica, é uma revisão basicamente de um pouquinho... Opa! Calma aí, deixa eu ver se eu colocar isso aqui dá certo. Calma lá. Vocês estão vendo a tela do slide? Sim. Sim? Sim, tô vendo. Tá. É que eu coloquei o Meet do lado porque... A tela do Meet vocês estão vendo? Não, só dos slides. Beleza. Porque eu acho que eu já falei na última aula, mas eu dei uma aula acho que de 15 minutos sozinha, porque minha internet caiu e eu não vi, né? Porque eu fico vendo os slides e aí foi bem triste. Então agora eu coloco aqui do lado para eu ver se cai. Então, por isso que estou meio confusa. Mas, enfim, a aula de hoje ela é teórica. É um pouco maçante, a gente vai fazer uma revisão muito breve, né, de tudo que vocês viram em teoria da computação. Eu acho que dá para entender com ela, mas qualquer coisa, quem tiver muita dificuldade vai ter que buscar o material de teoria da computação para entender. E é um capítulo do livro, ele é bem curtinho, então os slides eles são baseados no livro, né? Então, quem tiver dúvida também pode procurar mais detalhes e explicações mais detalhadas no livro de referência, né, que é o do Apel. E eu vou fazer o teste, gente, de o seguinte, como a aula é teórica e é 8 horas da manhã, talvez, eu sei que é um pouco cansativo, né? Eu acho que mesmo se ela fosse à tarde ia ser meio maçante. Então eu vou fazer essa aula e aí no final vocês me digam se foi muito cansativo e não rola assim, porque aí a gente tem mais aulas teóricas mesmo, só mais duas, né? Que são a parte bem pesada de análise sintática, que aí é construção de tabela, é uma teoria, então é uma aula bem maçante. Aí, se vocês acharem que for ok, assim, não, deu pra aguentar, não precisei de muito café, a gente faz, quando for a teoria, online essa coisa mesmo. Se não, eu gravo a aula e aí eu disponibilizo para vocês durante o horário de aula, mas aí a gente não tem a aula igual agora, né, que é síncrona. Aí eu gravo e aí a gente no dia não tem a aula presencial não, né? Juntos, assim, sei lá, ao vivo, não sei como chama. E aí eu libero o vídeo e vocês têm uma semana para assistir. E aí vocês vão vendo como vocês querem, porque ela é um pouquinho mais trabalhosa. Então, aí no final vocês me deem esse feedback. Se tiverem Professor, dúvida... Oi, pode falar. eu tô percebendo que vários professores estão fazendo mais ou menos uma mistura do que você falou, porque eles estão fazendo uma aula síncrona de 2 horas. Aí a outra metade da aula eles estão gravando e disponibilizando como uma atividade, assim. Então, eu acho que fica menos pesado, mas dá para ver a aula inteira, só que aí a outra metade a gente assistiria assincronamente, né? Quando eles disponibilizam a gravação. Não sei se... Tá. E aí é teoria? Eles fazem, tipo, 2 horas de uma parte mais teórica e as outras 2 também, ou não? Não, é tudo aula normal mesmo, só que aí corta na metade porque é justamente por ser teoria, entendeu? Que aí seria mais pesado. Entendi. Tá. Pode ser uma opção. É que nem o conteúdo de hoje não tem como cortar, assim, né? Que ele é tudo muito seguido. Mas essas outras duas de análise sintática, eu também não sei até que ponto daria para cortar e não ficar muito tendo que retomar. Então, não sei, talvez possa ser uma opção, né? Se eu gravar antes e aí vocês vão assistindo o vídeo conforme vocês querem, né? Vai quebrando. Aí eu não sei também como que fica melhor. Porque eu imagino que a hora que vê o vídeo no YouTube também, né? 3 horas.
já não já dá aquela preguiça, né? Porque fica uma coisa muito longa. Eu acho que dá pra, tipo, fazer os dois, sabe? Gravar sincronamente às 4 horas, só que aí a pessoa que não conseguir ver agora pode ver depois, porque ela vai estar gravada. Então, fica assíncrona pra ela, nessa pessoa em específico, sabe? Ah, tá. Não, beleza, pode ser. Vamos fazer assim, então vamos ver, né, como que dá, vocês me avisem se estiver muito cansativo, muito, sei lá. E qualquer coisa também, né, eu não cobro presença assim na aula, então, já não tá rendendo mais, não tô conseguindo prestar atenção, aí também fiquem tranquilos se quiserem sair e continuar vindo depois, né, ela sempre vai estar gravada, aí vocês veem como que vai estar melhor. E as aulas que tem que fazer o compilador mesmo, a parte de implementação, eu vou tentar fazer, não sempre, né, mas que nem a primeira aula a gente vai fazer 4 compiladores, né, a de implementação, porque são 4 curtos, mas depois vai ser 1 ou 2 no máximo por aula, porque eles já são mais compridos. O que dá para fazer também, né, não sei se vocês preferem, eu gravo a aula antes e aí eu libero para vocês. Aí eu acho que seria um tempo mais curto, né? Tipo, que nem acho que foi a Vitória que falou, né? 2 horas. E aí a gente pode marcar, tipo assim, um dia na aula de sexta, em vez de a gente começar às 8 horas, a gente começa às 10, por exemplo, para tirar dúvida. Não sei se fica viável também. Talvez, né? Também é uma opção legal. É que talvez fica mais prático, né? Do que eu ficar falando, ser uma coisa cansativa. Aí vocês veem a aula antes, estuda ela, né? E aí vem para tirar dúvida. E quem não tiver dúvida também, se não quiser aparecer, não tem problema, né? Aí, sei lá, vamos testando, que tá meio confuso isso. A gente tem que ir adequando. Eu tô vendo aqui, eu acho que vocês estão vendo a minha tela. Não tá na apresentação, né? Eu não consigo ver direito porque tá bem pequenininho para mim. Mas acho que tá a tela do slides, né? Sem estar apresentando. Vamos testar Tava de a tela novo. do navegador. Então esse negócio aqui tá. Ai, vamos ver se é esse. Acho que é esse. Agora tá a apresentação, né? Normal? Sim. Beleza. Cada navegador é de um jeito, aí confunde tudo aqui. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai ver a parte teórica de análise léxica. Então é basicamente toda uma revisão de teoria da computação, a gente vai usar tudo. Então, por que a gente viu autômato, viu o que era gramática, gramática livre de contexto, o que é um vocabulário, e por aí vai. A gente viu só na teoria e falava, ok, não quero construir máquinas de Turing e coisas do tipo. E é uma matéria que a gente não vê muito bem onde aplicar, né? Já que a gente não coloca isso em prática quando a gente está programando. Porém, ela tem um fundamento, né, claro, que é para ser usado em compiladores. Então, por isso que a gente vê toda aquela parte teórica para agora aplicar ela na prática. Então, só para a gente relembrar da última aula o que é um compilador, né, e as partes básicas dele. Então, a gente vai ter um programa fonte, que até esse momento, para vocês, passavam por uma caixinha preta, né, que é o compilador, e transformavam no programa-alvo. Como isso acontecia, a gente não sabe, só aceitava que estava certo. Agora a gente vai começar a entender o que acontece, né, nesse passo aqui, que é o do compilador. Então, o compilador ele vai traduzir o programa de uma linguagem fonte para outra, né, que é a de máquina. Então, tudo como a gente já viu, né? Se a gente fosse escrever direto na linguagem de máquina, ia ser muito mais difícil, mais demorado e envolve um trabalho muito maior, né? Porque não é uma linguagem que a gente muito próxima da gente. Uma linguagem de programação também não é parecida com o que a gente fala e faz, né? Não é o jeito que a gente se comunica com outros humanos, mas é uma parte mais próxima do que a gente está. É algo mais próximo do que uma linguagem de máquina, né? Tá até mais alto nível. Então a gente precisa de alguém que faça essa conversão, né? Do que a gente sabe para o que a máquina sabe. Para isso a gente vai quebrar ele em várias partes, né? E a gente tem que entender qual que é a estrutura e o significado de tudo. Então, como a gente viu, né, são várias etapas e a saída de uma é a entrada para outra. Então, por isso que a gente precisa que tudo esteja funcionando corretamente.
Se uma parte não estiver funcionando corretamente, o resto também não vai estar, e aí se torna muito mais difícil achar onde está o problema, né? Então, como a gente viu, por exemplo, a entrada da fase sintática é a saída da fase léxica. E aí vamos supor que a minha fase léxica está errada, e eu não percebi, e aí eu faço a sintática. Aí dá um erro. Aí eu fico 40 dias tentando entender se o erro está na sintática ou está na léxica. Então, por isso que o ideal é fazer bem aos poucos e sem pressa, assim, para garantir que todas vão estar funcionando corretamente. E quem vai fazer essa parte, né, no momento, que é o que a gente vai ver na disciplina, é o front-end. Quais são as partes do front-end, né? Então, tem análise léxica, que, como a gente já viu, ela vai quebrar a entrada em palavras conhecidas como símbolos léxicos. A gente vai chamar de token, né, a partir de agora, mas o nome é símbolos léxicos. Depois tem a análise sintática, que ela vai analisar a estrutura de frases do programa, né? Então, ver se está seguindo sintaticamente o que a gramática diz. E, por fim, a análise semântica, que vai, de fato, calcular qual que é o significado do programa, né? Então, no caso, a gente pode, por exemplo, dado um programa, compilar e ver qual que é o resultado. Então, eu faço um programa de soma, por exemplo. No final, eu quero que, dado 2 números, ele me dê a soma final. Faz isso. Tem toda a parte que entra em análise semântica também, que é ver se a variável que eu declarei existe, fazer a checagem de escopo. Então, é uma variável global ou é uma variável local, né? Quais são esses tipos, como que eu posso usar? Então, tudo isso entra na semântica. Aí eu chamar uma função que não existe, se a checagem de parâmetros que eu defini a função, quando eu estou chamando ela, se tá igual, e esses tipos. Então, como vocês podem ver, é tudo bem estruturado, né? Uma fase tem certinho o que ela faz, e eu não consigo analisar se a estrutura de frase do programa, né, se ela está obedecendo sintaticamente o que minha gramática diz, está correto, se eu não consigo nem separar quais são as palavras, né? Para formar uma frase, eu tenho que ter palavras, então eu preciso que essa frase esteja funcionando corretamente. E aí agora a gente entra na parte mais de revisão, um pouquinho de teoria da computação, mais aplicada agora porque a gente vai usar. E acredito que, não sei se vão ter conteúdos novos, né, não sei como exatamente o que vocês viram em teoria da computação, né, no ano que cada um faz, mas no geral é isso. E aí, quem tiver mais dúvidas depois, eu vou pedir para vocês darem uma pesquisada. Então vamos lá. O que é um alfabeto, né? Um alfabeto é um conjunto finito, não vazio de símbolos. Então, eu tenho que saber qual que é o tamanho dele, né? Não pode falar que é uma coisa infinita, porque senão não acaba nunca, não faz sentido. E ele não pode ser vazio, porque senão eu não formo nada também, né? Aqui a gente tem alguns exemplos. O sigma de E1, ele é composto o alfabeto é 0, 1. E o de E2 são todas as letras do nosso alfabeto mesmo, né? Que a gente usa, que é de A, B, C, D até Z. Então, aqui eu tenho definido quais são os símbolos que eu posso usar no meu alfabeto. E aí, com isso, eu consigo formar uma cadeia, que é a sequência finita de símbolos de um alfabeto. Então, por exemplo, se eu usar aqui o alfabeto sigma 1, que só pode ter zeros e 1, eu consigo formar essa cadeia. Se eu colocar o mouse, acho que aparece para vocês também essa apresentação embaixo, né? Aí tira o texto. Então, é 0, 1, 0, 0. Eu formo a frase que eu quiser, né? A sequência que eu quiser, somente tendo aqueles símbolos. E aqui no caso do exemplo, a gente tem uma cadeia sobre E1, sigma 1, que é de tamanho 6. Não poderia colocar A, B, C, D, porque não faz parte do meu alfabeto. Então, aqui faz sentido, né? O porquê que a gente viu o que era um alfabeto antes, o que era um símbolo, como que eu vou começar a aplicar agora, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o que seria os binários, né? Esse negócio na frente. E a gente tem o símbolo epsilon, que ele vai denotar cadeia vazia de comprimento zero. Então, a gente vai utilizar isso bastante na gramática também. Se vocês tiverem dúvida, gente, vocês podem mandar no chat ou me perguntar, tá? Que aí eu paro. Dada uma cadeia ômega sobre sigma, se eu errar as letras gregas também, sei lá, às vezes confunde, né? Mas enfim, é isso aqui. A cadeia W é ômega sobre sigma. Se eu tiver
ômega elevado a zero, eu tenho uma cadeia vazia, então tamanho zero, como a gente já viu aqui, comprimento zero. E se eu tiver uma ômega K, é a mesma coisa que se eu tiver uma ômega de K menos 1 com ômega. Aqui, né, a hora que você faz os expoentes, né, daria ômega de K menos 1 mais 1 dá K, que é a mesma coisa. Para K maior que zero. Então, eu tenho concatenação K vezes. Então, aqui eu posso ter algo vazio, né, que não tem nada. E se eu tiver desse tipo, eu obrigatoriamente tenho que ter pelo menos um símbolo, né? Então, dado um alfabeto sigma, a gente tem dois tipos de repetição, né, dois tipos de formação dessa cadeia. Se eu tiver o sigma estrela, é o conjunto de todas as cadeias finitas sobre sigma. E se eu tiver o sigma mais, é o conjunto de todas as cadeias finitas sobre sigma, menos a cadeia vazia. Então, aqui eu posso ter um epsilon, que eu vou ter uma cadeia vazia de tamanho de comprimento zero, se tiver com estrela. Se eu tiver com mais, é quase a mesma definição, só que aqui eu não posso ter cadeia vazia, né? Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter alguma cadeia ali formada por algum símbolo do meu alfabeto. Então, a diferença parece sutil aqui, mas o resultado é enorme na hora que você vai fazer, né, a sua cadeia, a sua gramática. E aí, o que é uma linguagem, então? É o conjunto de todas as cadeias de um alfabeto. Então, a gente viu o que é cadeia, viu o que é o alfabeto. Então, só para retomar, eu tenho aqui que o meu alfabeto é 01, o sigma de E1. A cadeia vai ser a sequência finita desses símbolos. Então, isso é uma cadeia, por exemplo. Isso é uma opção do que eu posso formar com aquele alfabeto, de tamanho 6, por exemplo. A linguagem seria a linguagem dos binários, por exemplo, que são todas as opções, todas as possíveis cadeias que eu posso formar a partir de 01. Então, daria dos binários. A linguagem C, por exemplo, eu tenho as letras, né? Tenho números, tenho caracteres especiais. Então, isso estaria tudo na definição aqui do alfabeto, que eu posso usar, né? Então, eu teria letras, números, caractere especial e por aí vai. Cadeia seria eu formar sequências de tudo isso, né? Então, por exemplo, quando a gente escreve main, é uma cadeia que participa, né? Tá correto do alfabeto, posso ter letras, e tá na linguagem de C, por exemplo. Ok? E aí, por isso que cada linguagem tem a sua especificação, né? Porque depende do alfabeto que ela usa e, consequentemente, das cadeias que eu posso formar. Então, quais são minhas linguagens sobre sigma? É o conjunto de cadeias em sigma e é um subconjunto de sigma estrela. Lembrando que o sigma estrela são todas as cadeias finitas sobre sigma, menos a cadeia vazia. Então, eu não posso ter uma linguagem que simplesmente eu deixo tudo em branco e mando compilar, porque não tem como, né? Tem que ter alguma coisa escrito pelo menos. E a hora que eu compilar, se não tiver escrito sintaticamente depois, que é o que a gente vai ver, dá um erro. Mas ok. Então, vamos supor que a gente tem as linguagens L1 e L2 sobre o sigma. L1, união com L2, o significado dela é que eu tenho x, dado que x pertence a L1 ou x pertence a L2. Então, aqui é a definição de conjunto mesmo, né? Se eu tiver L1.L2, eu tenho xy. Isso aqui é concatenação, né? Então, o x pertence a L1 e o y pertence a L2. E aqui a L1 estrela, eu posso ter x1, de x1 a xk, né, com k maior que zero, e cada xi vai pertencer ao L1. Ou seja, eu posso ter um conjunto aqui, obrigatoriamente eu tenho que ter pelo menos um, e vai pertencer a essa linguagem, né? Aqui a gente está vendo a definição. Estrela pode ter zero, tá? Pode ser vazia nesse caso. E aqui eu estou dando a definição, como a gente vê, mais matemática. Como quando vocês forem ler a gramática, vocês vão ver que lá do trabalho, por exemplo, eu já coloquei, né? Tal símbolo significa repetição, tem que ter pelo menos um. Ou, é opcional, tem que ter outro. Então, aqui é a definição matemática, mas a gente vai trazer elas mais para o lado de compilador e depois no trabalho. O que é uma linguagem livre de contexto?
são linguagens descritas por gramáticas livres de contexto, que a gente já estudou isso também. Elas são úteis para especificar linguagens de programação, e é o que a gente vai estudar com mais detalhe aqui, né? Então, em outra disciplina a gente vê o que são essas linguagens, como que elas são formadas, quando que eu uso, e aí, entendendo toda essa teoria por trás, a gente consegue ver por que linguagem de programação é especificada a partir delas, né? E a gente só vai abordar esse tipo, né? E as linguagens regulares, elas são um caso particular dessas linguagens livres de contexto, e elas podem ser descritas através de expressões regulares ou reconhecidas por autômatos finitos. Então, toda aquela parte de teoria agora vai fazendo sentido como que eu uso. Então, agora mais especificamente para o analisador léxico, que é o que a gente vai trabalhar mais focado no primeiro momento. Então, ele vai receber uma sequência de caracteres e vai produzir uma sequência de palavras-chave, pontuação, nomes ou o que for. Então, por exemplo, como a gente viu, eu dou uma frase, ele vai separar o que é número, o que é palavra reservada, o que é variável. Ele quebra cada uma e atribui o que ela significa, né? Então, coloquei uma pontuação. Que pontuação que é? É uma vírgula. Então, ele reconhece que é uma vírgula e é do tipo vírgula. Ele vê um sinal de, sei lá, um fecha parênteses. Ele reconhece que é um fecha parênteses e dá esse nome. Vê uma variável. Ele tem que diferenciar se é variável ou palavra-chave. E aí, se for palavra-chave, guarda, né, o nome dessa palavra-chave, que é uma palavra-chave, se não, a variável. E no analisador léxico, a gente vai descartar comentários e espaço em branco. Por quê? No nosso programa, um comentário e espaço em branco não serve para nada, assim, né? O espaço em branco, sim, para separar as coisas. Mas aquele monte de barra N, comentários que a gente faz, isso é pro programador, né? Para você entender o que você fez no código depois, ou para outra pessoa entender, para ficar melhor a visualização. Mas para compilar não faz diferença nenhuma se tem ou não. Então aqui você tem que fazer a mesma coisa, você tem que ignorar, porque um compilador, para ele não interessa o que você comentou, ou se você deu 3 barra N's ou nenhum. Então, aqui a gente faz esse descarte. E por que eu faço aqui? Bom, imagina passar isso depois para a parte sintática. Fica muito mais complicado e você vai ter que analisar um monte de coisa que não tem significado nenhum. Então, a minha gramática não importa se tem 3 barra N's ou 1. Para que eu vou levar isso adiante para analisar? Não faz sentido, então a gente já corta aqui. Opa! Exemplos aqui de tipos símbolos léxicos. Eu tenho qual que é o tipo, né, que a gente vai construir depois, né, uma tabela de símbolos. E aqui o exemplo do que minha linguagem reconheceu, né, no analisador léxico. Então eu tinha uma variável que chamava foo. Isso aqui não é uma palavra reservada, pelo menos não é a nossa linguagem. E aí, então, só pode ser uma variável. Então eu identifico que essa palavra tem o valor foo e é do tipo ID, que é identificador. Diferente dessa aqui, eu tenho uma palavra que chama if. If não pode se chamar variável, porque é uma palavra reservada, então eu atribuo o tipo if para ela, que a gente vai ter isso salvo em algum lugar, que é uma palavra reservada e quando que ela é usada. E aqui para todos os exemplos, né? Então eu tenho aqui o diferente. O diferente, então, ele reconhece, aqui no caso, a questão de estar junto, né, ter espaço, não ter espaço, altera, né, o valor. Se eu tivesse um espaço aqui entre eles, seria exclamação igual. Nesse caso aqui, eu preciso de junto. Então, ele é um símbolo de diferente, e aqui a gente colocou, então, que é o tipo de not equal, né, não igual. Tem alguns nomes que a gente usa como padrão, mas para facilitar, né, vocês vão ver em livros e tudo mais, mas vocês podem também colocar o nome que vocês quiserem, né? Se você quiser chamar vírgula de vírgula em vez de coma, também tá certo, né? E aqui coisas que são, né, não são símbolos. Então, comentário, ele é do tipo comentário, eu vou ignorar. As diretivas de pré-processamento, então todos os includes que você vai colocar, isso também a gente não vai colocar como um símbolo, né? Não vai passar depois para a construção da nossa árvore e para todas as fases.
O define também, né? Então, cada um define, não é obrigatório para todos os programas, não faz parte, né? Macros e por aí vai, né? Então, isso aqui são coisas que a gente, no caso, vai estar descartando para o nosso programa. Aqui um exemplo de um programa bem simplesinho, que é para encontrar os zeros numa string. Então, eu vou receber aqui, ó, a string, e essa função aqui é para comparar, né? Tem o funcionamento dela, né? Então, a string S, vou procurar o zero, acho que são 3 posições seguidas, ou 3 valores da string, não me lembro exatamente. E retorna aqui o zero, né? Precisa ter esse ponto. Então, ok. Isso aqui é um programa que a gente faz e funciona e ok. O que o analisador léxico faria? Dado essa entrada, o analisador léxico ele vai retornar essa saída aqui para mim. Então, o que significa? Eu tenho float. Float na nossa linguagem, vamos usar C, por exemplo, é um tipo de dado. Então, eu falo que é um float, match 0. Não é linguagem reservada, não é palavra reservada, é um identificador. Então, eu coloco que é um identificador e guardo o valor dela, né? Que é o nome da variável, para depois, quando eu for usar, por exemplo, eu ver se realmente, depois, né, na semântica, se eu declarei essa variável, essa função, se ela existe, e por aí vai. Depois eu tenho um abre parênteses, então aqui, ó, tá, L parem, que é o left parênteses, né, a parênteses da esquerda. Aqui eu tenho outro tipo de dado, que é o char, então eu reconheço como char. Aqui eu tenho um asterisco, então a gente vai denominar aqui como star, mas você pode colocar asterisco. S é uma variável, né, então eu tenho um identificador com o nome S, fecha parênteses, então aqui R parem, que é o parênteses da direita, abre chaves, abre chaves da esquerda. Aqui é importante colocar só da direita ou da esquerda, porque no analisador léxico ele só vai separar. Ó. Se eu vir e esquecer de fechar essas chaves aqui, o analisador léxico passa, mas depois no sintático não passa. Então, a gente tem que colocar isso, nesse momento, separar se é a esquerda e se é a direita, para depois ver se está balanceado. Então, poderia só colocar parênteses, parênteses? Poderia, mas depois, para eu comparar se está fechando e abrindo no lugar certo, aí é muito, muito, muito mais difícil, né? Então, já coloca se é esquerda ou se é direita. Então, parei aqui, né? Abre chaves. Então, abre chaves aqui, o da esquerda. Vocês viram que até o momento eu não coloquei nada de espaço. Ó, eu tinha um espaço aqui não tem nada escrito espaço, aqui não tem escrito espaço. Agora aqui eu tenho um comentário. Eu não tenho nada escrito comentário aqui, né, entre as chaves da esquerda e o if. Não tem, ó. Eu simplesmente ignorei. Tá escrito, mas o analisador léxico não vai identificar isso, né? Então ele ignorou. Ignorou o barra N também. Então pode ver, não tem nenhum barra N escrito aqui. If é a palavra reservada, né? If. E aí aqui vai por tudo. Tem a vírgula, o número, né? Que no caso aqui é 3, a string e por aí vai. Depois vocês veem certinho tudo aqui, né? E aí só por fim tem o fecha parênteses aqui, né? O da direita, que é o fecha chaves, que é o de fechamento da função. E aqui ele coloca um end of file. Então acabou o arquivo aqui nesse caso, para depois eu realmente conferir se quando eu tô compilando meu arquivo, se eu acabei tudo, né? Para não ficar coisa faltando ali. Se eu tiver esse exemplo aqui agora, né? Que é o mesmo esquema, mas que com o analisador léxico ele retorna, né? Esse programa aqui vai me retornar se é par ou não, né? Então, se for, retorna 1, se não, retorna 0. Opa! Não coloquei a resposta. Mas o analisador léxico dele é a mesma coisa. Então, aqui ele vai retornar um tipo de dados int. Aqui, o nome, que é um ID com paridade, abre parênteses, o tipo int, a variável n, e por aí vai. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Tava com... Cadê? Tá, se não for igual...
Mas, Vitor, você diz que aí dele ter reconhecido isso ou não, ou do funcionamento do STRN Compare? Ah, ele deixa eu ver. É esse bang aqui. Deixa eu ver se tá certo, né? Calma aí. If, abre parênteses. É esse bang. Eu acho que eu não tinha colocado o nome dele aqui antes. Não. Aqui é o exemplo acho que é do próprio livro que eu peguei, aí ele deu esse nome. Eu não sei como que é exclamação em inglês, talvez seja isso. Mas é esse bang aqui. Você pode colocar, quando vocês estiverem fazendo, o nome que vocês quiserem também, né? Exclamação, o jeito que vocês acharem melhor. Ou negação, né? Not, sei lá. Aí, vocês... Ok? Bom, e aqui a gente segue do mesmo jeito, né? Comparando, ele vai retornar algo dessa estrutura também, mas agora para esses tokens, né? Então aqui vai ter um if normal, abre parênteses, uma variável n, ou então um id com o valor n, aqui o símbolo de reza divisão e por aí vai. Então seria o retorno aqui. Então, como eu falei, alguns símbolos eles têm o valor semântico associado a eles. Quais são esses, né? Os IDs e os números. Então, não adianta eu só falar, eu tenho uma variável. Tá, mas e daí o que eu faço com isso? A variável eu vou usar depois. Sintaticamente, eu posso tentar usar uma variável que não existe. Sintaticamente, isso está correto. Só que semanticamente não, né? Como que eu vou somar duas variáveis sendo que eu não declarei, eu não dei valor para elas? Não faz sentido. Então, eu preciso guardar que ela é uma variável e qual que é o nome dela, para depois, semanticamente, eu ver se ela existe e se ela tem valor. E o número é a mesma coisa, né? Eu preciso saber que é do tipo número, para eu saber que tipo de operação eu posso fazer com ele. E aí, qual que é o valor que está associado a ele, né? Então, tá, eu tenho um número, mas o que eu faço com isso? Ah, tem um número com valor 9, inteiro. Então, posso usar isso. Posso fazer operações que permitam eu fazer com números inteiros. E aí aqui como são descritas, né, as regras lexicográficas. A gente vai usar em Java, em C, né, e elas são linguagens que vieram do inglês, então a gente vai seguir essa regra para fazer a parte léxica. Se você estiver usando uma outra linguagem, né, então, por isso que eu coloquei como Java, né, apesar de eu ter dado uma gramática diferente, ela vai seguir mais ou menos a mesma ordem, os mesmos estilos, né, se estiver fazendo em, sei lá, mandarim, por exemplo, que é tipo aqueles desenhos lá, já é coisa diferente, né, essas regras que a gente vai ver aqui não servem. Então, aqui uma definição, né, de como que são essas regras lexicográficas, considerando isso do inglês e essas linguagens específicas. O identificador é uma sequência de letras e dígitos. O primeiro caractere deve ser uma letra. Então, posso ter letra e número? Posso, mas eu tenho que começar por letra. O underscore, nesse caso, ele vai contar como uma letra. Então, eu posso começar a minha variável com underline alguma coisa. Letras maiúsculas e minúsculas são diferentes. Então, aquele negócio de ser case sensitive. Tem linguagens que você pode escrever tudo misturado, que vai ser tudo igual. Nesse caso aqui, não. Você definiu uma variável como, sei lá, compiladores com letra maiúscula e outra com minúscula, são duas variáveis diferentes. Se o fluxo de entrada resultar em um símbolo até um dado caractere, o próximo caractere é lido visando encontrar a maior string de caracteres possível que constitua um símbolo. Então, por exemplo, eu tenho uma palavra-chave que chama if, é uma palavra reservada. Mas eu quero ter uma outra palavra que chama ifaí, tudo junto, ifaí. Sei lá, nem sei se existe essa palavra, acho que não. Mas eu quero chamar minha variável disso. Ela é uma variável ou é uma palavra reservada? Então, é aqui que a gente vai ver a maior string de caracteres possível que constitua um símbolo. No caso do exemplo que eu dei, vai ser uma variável, não uma palavra reservada. Espaços, tabs, novas linhas e comentários são ignorados, exceto quando eles servem de separadores de símbolos. Então, como eu falei, o espaço aqui, a gente não ficou falando, eu tenho um espaço entre float e match.
Não, eu ignorei isso. Porém, aqui é importante eu usar ele durante a minha... Eu não preciso reconhecer que ele é um espaço no meu analisador léxico, não preciso dar essa saída aqui, mas eu preciso reconhecer ele, porque senão se eu não reconhecer esse espaço, eu teria uma frase só, né, que seria float match 0, tudo grudado. Então, nesses casos, eu preciso, né, claro, usar o espaço. Então, ele é um separador de símbolos nesse caso. E um espaço em branco é usado para separar identificadores adjacentes, palavras-chave e constantes. Então, aqui está a definição do que a gente vai analisar, né? Novamente, para cada gramática, algumas coisas podem mudar. Então, uma gramática não vai aceitar underscore como nome de variável, a outra não aceita número como nome de variável. Aí depende de linguagem para linguagem. Aqui a gente está vendo dessa forma, né? E vocês vão ver que quando a gente for construir os compiladores, cada compilador pode ter uma diferença entre como que é a gramática dele, né? Então, o que ele aceita. E aí tá. Então, aqui eu tenho as minhas regras lexicográficas. Então, como que um token ele vai ser especificado, né? Para isso, a gente usa expressões regulares. Então, a gente vê bastante isso em teoria da computação, vê que isso é muito útil quando você está construindo um sistema, por exemplo, e você quer que a pessoa digite exatamente num padrão. Então, você constrói uma expressão regular, se a pessoa digitar uma coisa de um jeito diferente, por exemplo, você fala, não, tá errado. Então, por exemplo, eu quero que a pessoa digite o CPF. São 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, e por aí vai. Se a pessoa digitar algo diferente disso, e você fez uma expressão regular, você consegue identificar o erro. Aqui, para especificar o token, a gente usa essas expressões regulares. Elas são uma linguagem e um conjunto de strings, né? Então, como a gente já viu que a linguagem já sabe que é o conjunto de strings, que é uma sequência de símbolos, né? Então, o que eu posso construir com a minha linguagem? E esses símbolos são definidos em um alfabeto finito. Então, aqui a gente vê tudo que a gente viu nos primeiros slides do o que é um alfabeto, por que tem que ser um alfabeto finito, o que é um símbolo, o que é uma linguagem, o que é uma sequência de símbolos, né, que é a cadeia. Então, o alfabeto finito vai falar o que eu posso ter, como que eu posso escrever. A minha cadeia é a minha sequência de símbolos sobre o alfabeto. E a minha linguagem é o conjunto dessas cadeias, né, tudo que eu posso fazer a partir dessas cadeias. Então, aqui está tudo interligado. Agora tudo faz sentido, né? Então, a linguagem C ou Pascal, por exemplo, são exemplos de linguagem que são diferentes, que é diferente de Python, que é diferente de Java e por aí vai. A gente pode ter, por exemplo, a linguagem dos primos, que são compostas por todos os números primos. A linguagem dos pares, que são todos os números cujo resto da divisão por 2 dá 0. E por aí vai. Então, eu crio a minha expressão regular, e aí, com isso, eu consigo também definir quais são a minha linguagem, né? E aí, aqui no nosso caso de compilador, a gente quer dizer se uma string tá ou não numa linguagem. A gente tem não é tipos isso. Esqueci o nome formal disso aqui. Os símbolos. Para cada símbolo A no alfabeto, eu vou usar um A aqui mesmo, em vez de alfa, sei lá, no alfabeto da linguagem, a expressão regular A representa a linguagem contendo somente a string A. Então, é o que a gente já viu. Eu tenho, que era aquele lá, X, dado que X pertence à linguagem. Então, eu tenho aqui só o A, ok? Tem uma string vazia. O meu alfabeto, por exemplo, tem várias opções. A é uma delas, eu vou fazer utilizar esse símbolo. Alternação. Dado duas expressões regulares M e N, o operador de alternação, que é esse barra, ele gera uma nova expressão, que é M ou N, né? Uma string está na linguagem de M ou N, se ela está na linguagem de M ou na linguagem de N. Então, é o que a gente já viu. Isso aqui é o que a gente já viu de forma matemática lá atrás. Deixa eu até voltar aqui. Cadê? É isso aqui. Aqui a gente viu a definição matemática. Agora a gente vai trazer ela aqui para a expressão regular para compiladores. Então, se eu tenho M ou N, lembra, o símbolo ele está ou na linguagem de M ou na linguagem de N. Não precisa estar, é a união aqui, né, vamos dizer.
Então, a linguagem de AB, A ou B, contém as duas strings, A e B. Então, eu posso ter A, eu posso ter B, ou eu posso ter A e B. Esse aqui é o conjunto OU normal. Concatenação. Dadas duas expressões regulares M e N, o operador de concatenação, que é o ponto aqui, gera uma nova expressão M.N, que eu vou falar E, né? M e N. Uma string está na linguagem de MN se ela é a concatenação de quaisquer duas strings, e tal que está na linguagem de M e na linguagem de N. Então, aqui, A ou B e A, eu posso ter A, não quero ter o B, tenho A e A. Ou, por exemplo, não quero ter o A, porque é um ou, eu quero o B e A. Então, obrigatoriamente, eu tenho o A aqui, porque é uma concatenação. E esses dois aqui, como é um ou, eu escolho qual que eu quero, né? E a gente tem o epsilon, que é a expressão regular epsilon, que é exatamente o símbolo dele, representa a linguagem cuja única string é a vazia. Então, por exemplo, aqui eu tenho A e B obrigatória, então eu tenho que ter um A, tem que ter um B, ou eu posso ter nada. Então, eu posso ter, que nem aqui, ó, A, B, sem nada, ou como eu tenho ou isso, no caso, é opcional, né? Se eu tiver o A, eu tenho que ter o B, mas como esse lado todo é opcional, eu não quero, eu quero só o epsilon, então eu vou ter algo vazio, que é isso aqui. Isso aqui a gente usa bastante nas gramáticas de compiladores. Eu não me lembro agora, assim, do trabalho, eu coloquei algo vazio, mas provavelmente tem. Então, às vezes ele vai estar só com barra, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Se tiver só AB barra e não tiver o epsilon, também significa que pode ter vazio. Então, eu posso ter o epsilon escrito aqui de forma implícita, ou eu posso deixar um barra e aqui em branco, que é como se eu tivesse colocado um epsilon. Então, nos exemplos a gente vai ver isso bastante. Muita gramática vocês acham isso aqui. E aí a gente tem a repetição, que é dada uma expressão regular M, o clean closure, não sei se é o jeito certo de falar, é M estrela. Então, uma string está em M estrela se ela é a concatenação de zero ou mais strings, todas em M. Então, aqui é a repetição mesmo, né? Então, aqui, como vocês começam a ver, ó, já vai ficando um pouco mais complexo. Então, primeira coisa, eu tenho uma concatenação aqui de A ou B com A. Então, eu posso ter A, posso ter B, mas obrigatoriamente eu tenho esse A. E aí eu posso repetir tudo. Então, aqui um exemplo, né? Se é estrela, quer dizer que eu posso ter o conjunto vazio. Então, eu não precisei colocar aqui um barra, né? Que é o de alternação com ou, epsilon. Porque o estrela já me diz isso. Lembra, estrela significa que eu posso ter vazia. Se fosse o mais, significa que eu tenho que ter pelo menos um. Então, aqui eu posso ter vazio, porque é estrela. Eu posso ter AA, que é A, A. Eu posso ter BA, que no ou aqui eu quis o B, então BA. Ou eu posso ter uma repetição, né? Eu quero ter esse A com esse A, então vai fazer AA. Só que repete, eu quero fazer isso de novo. Então eu tenho de novo AA. Então, AA, aqui. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho o B, eu quero fazer o B e o A. E aí eu quero repetir, pegando agora o A e o A. Então eu tenho o BA, AA. E por aí vai, não vou fazer todos, né? Mas então aqui já começa a ficar um pouco mais complexo, né? Então eu tenho a alternação entre eles, a concatenação entre tudo isso, e aí a repetição. E lembrando, estrela pode ser vazio. Então aqui algumas expressões regulares, né? E o que ela dá como resultado, né? O que eu posso gerar. Então aqui eu tenho o 0 e o 1, ou 1. Eu posso ter a repetição entre eles, mas obrigatoriamente eu tenho que ter uma concatenação com 0. Então, o que isso me gera? Os números binários múltiplos de 2. Por quê? Porque obrigatoriamente eu tenho esse 0 aqui. Então, aqui eu posso ficar repetindo quanto eu quiser, mas no final eu tenho que pôr um 0. Eu posso ter a cadeia aqui, B estrela. Aí aqui eu posso ter, quando não tenho, quando tá assim, é a
concatenação, tá? Não precisa explicitamente ter o ponto aqui. Então, eu tenho uma repetição de Bs, aí eu tenho concatenação com A, B, e uma repetição só de Bs, e aí eu posso ter uma repetição de tudo isso aqui. Então, eu tenho o A e o B sozinho aqui, repetição de Bs e a repetição de tudo isso. Concatenado com A ou nada, né? Ou acaba aqui. Então, no final da minha string, eu tenho que ter um A, obrigatoriamente, ou nada. Então, ou eu acabo em B, ou eu acabo em A. Que linguagem que isso forma? As strings de As e Bs sem As consecutivos. Por quê? Aqui você vê que vai ficar repetindo B. Aqui eu vou ter um A, e eu não repito só o A, eu repito o B. Aqui, né? Ou eu posso repetir tudo, só que nunca vai ter um A seguido. E aqui, se eu tiver um A também no final, ele vem depois de um B. Então, isso é a linguagem que ele forma. E aqui eu tenho um A ou B repetido. Tenho dois As aqui, né, concatenação. E aí eu posso ter uma repetição de novo de A ou B. E o que ele forma? As strings de As e Bs com As consecutivos. Então, um pouquinho diferente daqui de cima, muda tudo. Então, como vocês podem ver, o jeito que eu monto minha expressão regular impacta diretamente no resultado, né? No que eu posso fazer. Então, aqui, por exemplo, eu tinha de A e B sem A consecutivo. Aqui eu também tenho de A e B, só que agora é com A consecutivo. Então, aqui é o jeito que eu escrevo, né? Notação. Aqui o A, ele é um caractere ordinário por si só, né? Então, é só o A. O epsilon é a string vazia, que a gente já viu, né? De comprimento zero. Aqui, esses dois pontos, tá? É só para separar, mas na verdade é um espaço em branco. Então, espaço em branco, né? Outra forma de escrever string vazia. Então, como eu falei, lembra que pode ter um barra e nada na frente. Que nem eu poderia ter aqui. Deixa eu voltar aqui. Poderia ter um barra sem esse epsilon. Se eu tiver só o espaço em branco, é outro jeito de eu escrever cadeia vazia. M ou N, que é alternação. M.N, que é concatenação. Outra forma de escrever, para não ter que ficar colocando ponto, é eu escrever direto, né? MN, outra forma de concatenação. Se eu tiver o M estrela, é repetição, só que eu posso ter 0 ou mais vezes. Agora, se eu tiver o M+, é repetição, só que eu tenho que ter uma ou mais vezes. Então, é bastante importante saber essa diferença aqui, para na hora de construir o programa, ver qual que é o tipo exato que está pedindo, né? Porque às vezes você dá um erro e fala, tá faltando um. Mas podia, porque era o estrela, não mais. Então aqui é importante ver, né, a diferença entre eles. Eu posso ter o M interrogação, que é opcional, 0 ou uma ocorrência de M, né? Então, não é obrigatório. Se eu quiser ter, vai ser uma só. No trabalho, eu acho que eu coloquei como chaves. Então, mas aí tá específico lá escrito, né? A tal é opcional. Então, tem as regras para vocês antes, né? E aí aqui tá entre colchetes. Nossa, é muita coisa para lembrar os nomes. Então, aqui entre colchetes, que é de A até Z, minúsculos. E aí eu tenho concatenação, né, junto com A maiúsculo até Z maiúsculo. Então, aqui é o conjunto dos caracteres alterados. Eu não vou ficar escrevendo todos aqui de A a Z minúsculo e depois de A a Z maiúsculo, é muita coisa. Então, em casos assim, a gente pode usar esse tracinho aqui, esse jeito. Ou colocar os 3 pontinhos e tudo mais. Mas aqui é a notação formal. O ponto, ele representa qualquer caractere, exceto nova linha. E aqui, a gente tem, entre aspas, né, uma string de caracteres. Então, não vai confundir a hora que estiver vendo aqui, ponto, achar que é uma mistura disso tudo, porque não é. Acima de tudo, ele está entre aspas, então é uma string. Então, a gente já viu o que é uma expressão regular e como que eu reconheço, né? O que eu posso gerar com isso. Trazendo para a linguagem, a gente vai construir quais são as expressões regulares para alguns tokens, né, que a gente usa. Então, aqui, para o if. Só escrever if mesmo, né? Então, eu tenho um if.
Se eu tiver algo escrito desse tipo, significa que eu tenho uma palavra aqui, né, que é o if. Então, assim que eu reconheço. O identificador, seguindo a nossa gramática, né? A gente pode ter qualquer letra minúscula de A a Z, começa por um desses, né, obrigatoriamente, e eu posso ter de A a Z minúsculo e posso ter números. E aí uma repetição dessa. Ou seja, aqui eu posso ter identificador, e aqui como é a estrela, é 0 ou mais. Então eu posso ter variáveis com um dígito, que seria isso aqui, ou com mais de um dígito e misturar letras e números, desde que comece com letra. Então, isso é uma expressão regular para ID na nossa gramática. E números são números de 0 a 9, no caso, né? Então, um dígito, por exemplo. E aqui, como é o mais, obrigatoriamente eu tenho que ter 1. Então, eu não posso ter um número que não tem valor nenhum. Eu tenho que ter pelo menos um dígito do número, e aí, como é um mais, eu posso repetir quantos eu quiser. Então, eu posso construir o número do tamanho que eu quiser. Essas são as expressões regulares para esses tipos. Aí aqui, já coloquei a resposta. A gente tem as expressões regulares para alguns outros, o que eles formam, né? Então aqui eu tenho uma expressão regular que, ó, é de 0 a 9, mais, ou seja, pelo menos eu tenho que ter um dígito, e aí eu posso repetir quando eu quiser. E aí depois eu tenho aqui um ponto, só que é um ponto do tipo string, né? Tem entre aspas. E aqui eu tenho mais uma repetição de 0 ou mais, porque agora é estrela. Aqui o mais era para cima, mas ok. 0 ou mais, repetição. Então eu tenho 0 ponto, número ponto algum número, né? Ou aqui a mesma coisa, né? Eu posso não começar com nada, ou ponto, e aqui obrigatoriamente eu tenho número. Então, como que a gente representa os números reais, né? Eu tenho um número, ponto, outro número, que são as casas decimais, ou também um jeito correto, é só colocar ponto e a parte decimal. Não precisa dessa parte esquerda, né, que seria a minha parte inteira. Os dois jeitos estão corretos, né? Então, uma alternação aqui, né, entre ou esse método ou esse método. E o que eles formam? Um número do tipo real. Aqui, se eu tiver dois tracinhos e aqui uma repetição de letras de A a Z, e pode ser 0, com um /n, então eu tenho um comentário de uma linha, né? Só. Não posso ter mais do que uma. Ou eu posso ter só o espaço em branco, ou só um /n, ou um /t, qualquer outro deles aqui, né? Isso aqui significa que é comentário, nova linha, tab. Então, é a expressão regular. E se eu tiver só o ponto, a gente vai identificar aqui como erro. Ok? Ok até aqui? Tudo bem. Beleza. Em alguns casos, a gente pode ter uma certa ambiguidade, e a gente precisa saber como resolver isso. Aqui no momento, a gente só vai ver como vocês vão ter a gramática pronta, vocês não vai ter esse problema de ter que resolver a ambiguidade, assim, né? Tipo, eu construí uma gramática que me leva a um lugar errado. Porém, se vocês fossem resolver uma gramática, fazer uma gramática depois, né? Vocês precisariam ter certeza que vocês não deram algo que leve a dois caminhos, porque o computador não tem como acertar. Aí, como a gente resolve a ambiguidade, tira a ambiguidade da gramática, na hora de construir, a gente vai ver isso na parte teórica de análise sintática, que é que eu falei que é um conteúdo denso. Por enquanto, aqui a gente vai ver na parte léxica, e garantido que a gramática que vocês estão não tem ambiguidade do tipo levar a dois caminhos, mas sim podem significar duas coisas, como aqui o identificador com o número, né? Então, eu tenho aqui, tá faltando um i aqui, é if 8. Então, if 8, ele é um identificador ou dois tokens. Então, ele é uma variável que chama if 8, ou o if e o número 8, só que escrito tudo junto. Aqui, vê que tem um i que não existe, mas porque tá faltando. Então, eu preciso identificar isso. Se eu tiver if 89, ele é um ID, aqui já tem um espacinho, então eu tenho if 89. Ele é um ID que chama if, ou é uma palavra reservada do tipo if, na minha linguagem? Eu preciso identificar isso, porque meu compilador precisa
saber o que que ele faz. Se for um if, ele espera uma sintaxe, né? Ele espera uma condicional e por aí vai toda a regra dele. Se for uma variável, ele vai esperar outras coisas, vai esperar um operador, algo do tipo. A gente tem duas regras para isso, que é a do maior casamento e a prioridade. O maior casamento é que o próximo símbolo sempre é a substring mais longa possível de ser casada. Então, por exemplo, aqui, if 8, tá tudo grudado aqui, o maior possível é if 8, não if como uma coisa e 8 como outra. Então, o maior casamento possível seria que é um identificador. E a prioridade. Para uma dada substring mais longa, a primeira regra a ser casada produzirá o token. Então, a ordem que eu escrevo a minha regra também muda. Então, como vocês devem ter observado no trabalho, tem a ordem que as coisas são escritas. Então, eu não posso começar, por exemplo, com um número. Não, eu começo com o program, e aí eu vou chamando. Então, a ordem que eu vou escrever as minhas regras impacta também. Então, isso aqui é muito importante. A especificação ela deve ser completa, né? Sempre reconhecendo uma substring da entrada. Você não pode deixar a coisa faltando e esperar que o compilador entenda e faça para a gente, né? Porque não. Então, você tem que especificar sempre o melhor possível. Quando tiver errada, a gente pode ter uma regra como, por exemplo, o ponto. Ou seja, se identifica lá que sua variável tem que ter letras e números. E vamos supor que não pode ter caractere especial. Se a pessoa colocou um caractere especial, você pode dizer que é uma regra como ponto, que significa que está errado, ou seja, que ali não tá seguindo a sintaxe. E se eu for usar essa regra como ponto, né, que é o erro, por exemplo, onde que eu tenho que usar ela? Ela tem que ser a última. Por quê? Imagina que vocês colocam essa regra logo no começo. Pela ordem de prioridade, ele poderia indicar um erro que, na verdade, não é um erro. Então, coisas assim, o que seriam, tipo, exceções, vamos dizer, né, ou erros mesmo, tem que ser a última coisa, porque, olha, não casou com nada da minha gramática, eu tenho certeza que tá errado. Aí eu aponto o erro. Se colocar em cima, se colocar antes, né, logo no começo essa regra, por exemplo, se você tiver um número real, ele poderia dar um erro. Por quê? Porque você colocou isso antes, e não como número real. Então, a ordem aqui é muito importante. Bom, a gente viu, então, tudo o que é gramática, o que é símbolo, cadeia, linguagem, toda essa parte que dá base agora para a gente ir para os autômatos finitos. A gente viu a expressão regular. E com isso a gente consegue especificar quais são os símbolos, né, que a gente vai utilizar. Só que a gente precisa, né, de um jeito formal para converter isso para um programa de computador. Por quê? Porque até aqui era muito ok, né? Tipo, voltar aqui e falar assim, isso aqui é um real, isso aqui é espaço em branco. Isso é ok, mas como que eu vou fazer essa expressão regular para um programa de computador, né? Então, para isso, a gente vai usar os autômatos. Finitos, né, gente? Porque não tem como rodar o negócio para sempre. O que um autômato finito possui? Um conjunto finito de estados, então tem que acabar em algum lugar. Arestas levando de um estado a outro, anotada com um símbolo. Então, vocês lembram, em teoria da computação, que quando você saía de um autômato, você consumia, né, esse símbolo da tua entrada, né? Então, a gente vai ver alguns exemplos mais para frente, mas para você saber para qual autômato você vai, você tem que saber que símbolo você consome, né? Ou se for o epsilon, que é vazio, você não consome nada. Mas para você ir de um para outro, você tem que saber o que você tem, né? Tem que ter o estado inicial, porque toda coisa começa em algum lugar, você não pode sortear e deixar ao acaso. E a gente pode ter um ou mais estados finais. Obrigatoriamente tem que ter um, né? Porque senão não vai aceitar a minha linguagem, né? Então aquele autômato precisa aceitar a minha linguagem. E normalmente os estados são numerados ou nomeados para facilitar a manipulação e discussão. Então, não, eu só quero criar lá os autômatos, né? Fazer as bolinhas e enfim. Não tá errado. Mas se você numerar ele, fica muito mais fácil você depois poder entender o que está acontecendo, falar e usar, né? Então, poderia ter deixado em branco aqui no meio,
mas fica muito mais difícil, né? Eu ia falar, sai desse, vai para esse, sai desse, vai para esse, é muito mais difícil. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de autômatos finitos. Como vocês veem, ó, começa e termina em algum lugar. O meu ponto inicial, o meu estado inicial, se vocês lembram, é essa setinha que vem do nada, né? Então, aqui é meu estado inicial, aqui é o inicial, por aí vai. O final é o que tem esses dois círculos aqui, né? Então, isso é estado final. E eu posso ter um, como é o caso desse, ou eu posso ter mais, como por exemplo aqui. Então, tenho dois estados para esse caso. Então, aqui, por exemplo, o do if. Como que é um autômato para o if? Então, eu começo aqui no meu estado 1, eu vou para o estado 2 consumindo o i. Então, se eu tiver um i, eu consumo ele e venho para o 2. E aí, para ser um f, eu tenho que consumir um f e acabar. Então, do 2 eu venho para o 3, consumi o f, acabei. Tá aqui. Isso aqui é para o if. Só para o if, tá? Vamos desconsiderar variáveis aqui. Aqui eu tenho outro, que é o de variável. Então, eu tenho que ter, eu começo aqui no 1, eu tenho que ter qualquer letra que vá de A a Z. Então, eu consumo alguma letra de A a Z e venho para cá. A minha variável pode ser de um dígito, então por isso que já acaba aqui. Então, se eu tiver uma variável que chama A, tá certo, aceita. Mas eu posso ter variável com mais de um dígito e uma mistura entre letras e números. Então, eu posso ficar repetindo aqui letras de A a Z ou números, que vai ser aceito. Aqui para número, vamos supor números inteiros, né? Então, começa aqui no estado 1, tem algum número de 0 a 9, então, obrigatoriamente, ó, eu tenho que ter um número, então, por isso que não é final aqui, né? Então, obrigatoriamente tem um número. Se eu tenho um dígito, né? Se eu tenho um dígito, tá aceito. Se eu quiser mais de um dígito, eu fico aqui repetindo. Aqui para os reais, eu tenho duas opções, como a gente já viu. Eu posso ter um número, ponto, a casa decimal, ou eu posso ter só o ponto e a casa decimal direto. Então, eu começo aqui no 1 e sigo os dois caminhos, né? Um número, um dígito, de 0 a 9. Posso ficar repetindo o dígito aqui o quanto eu quiser da parte inteira. Ponto. Fico repetindo aqui o quanto eu quiser da parte decimal. Então, aqui é o que aceita já, né? O estado final do meu autômato. E aqui é a mesma coisa, né? Eu posso começar, não ter a parte inteira explícita, né? Coloco aqui o ponto. Então, eu tenho consumo ponto, e aqui eu tenho que ter algum número, obrigatoriamente, então, eu tenho que consumir algum dígito de 0 a 9, e aí eu posso ficar tendo uma repetição. Então, eu posso ter só, por exemplo, ponto 0, ou eu posso ter ponto 03. Fico repetindo aqui. Aqui é a mesma coisa para os comentários em branco, os barra N, etc, né? Comentários em branco, não. Comentários, espaço em branco, barra N. Então, se eu tiver aqui, começa aqui. Se eu tiver um espaço em branco, tá aceito, fico aqui. Posso ficar fazendo quanto eu quiser. Ah, espaço em branco, beleza. Ou, não, tem um comentário. Se eu tiver um comentário, no nosso caso aqui, vai ser o tracinho, tracinho, eu tenho que ter um tracinho. Obrigatoriamente eu tenho que ter outro tracinho. Aí aqui eu tenho duas opções. Ou eu só faço tracinho, tracinho e pulo linha, e tá certo. Ou eu escrevo um comentário de fato, né? E aí eu fico aqui repetindo as minhas letras. E aí no final tem que ter um barra N e vem aqui pro 4, ou estado 4, que é onde eu aceito a minha linguagem, né? Então, nesse caso, estaria aceito pelo autômato. E por fim, o nosso estado de erro aqui, né? É se você tiver qualquer outra coisa sem ser o barra N. Então, por isso que ele está aqui como nosso último. Até aqui tá ok. Então, esses autômatos a gente viu como forma cada um. Eu formo ele a partir das expressões regulares. Depois eu vou ter que colocar tudo isso junto, né? Para fazer o programa. Então, aqui é um autômato finito. A gente aqui precisa usar um autômato finito determinístico, que são os DFAs. Eles não podem apresentar duas arestas que deixam o mesmo estado anotadas com o mesmo símbolo. Porque pensa, se você tem duas opções para onde ir, como você sabe para qual você vai? Você não sabe. Você chuta e vê o que acontece. Só que isso não é bom, né? Porque seu programa pode, cada hora, escolher um caminho que ele quer seguir, e aí se ele escolher o caminho errado, pode ser que ele dê que a sua linguagem não foi aceita. Mas ela tá certa. É só que ela tinha que ter ido pelo outro lado. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, saindo do estado inicial, o autômato no finito determinístico,
ele segue exatamente uma aresta para cada caractere da entrada. Então não tem opção. E o DFA aceita a string se após percorrer todos os caracteres, ele estiver em um estado final. Como a gente já viu aqui, só vai aceitar se chegar no estado final. Se em algum momento não tiver uma aresta para ser percorrida por um determinado caractere, ou ele terminar em um estado não final, a string é rejeitada. E aí a linguagem reconhecida pelo autômato é o conjunto de todas as strings que ele aceita. Então, por exemplo, aqui. Vamos supor que eu tenho só um i. E eu quero reconhecer if. Vamos supor que meu autômato é só para if, esquece tudo esse resto aqui e vamos nesse. Eu só tenho esse autômato. Aí eu vou lá e escrevo i. Então ele vem aqui, ó. Do 1 pro consome o i, vem pro 2, i. E acabou. Depois eu tenho um espaço. Bom, ele esperava um f para ir para o estado final. Parei no 2, o 2 não é o estado final. Então meu i vai ser rejeitado aqui. Isso aqui para os demais também, né? Então, por exemplo, eu vou escrever um número real aqui. Eu coloco ponto, obrigatoriamente eu tenho que ter um número. Eu venho e coloco A. Não existe A aqui, não existe regra para A. Então, ele vai dar um erro, não reconhece a linguagem. A linguagem não reconhece a string que eu dei. E aí, bom, a gente viu. Imagina, você vai ter que fazer um programa, alguma coisa que reconhece tudo isso. Você não vai ter um autômato, um programa só if, né? Você não vai escrever if para sempre. Você vai ter uma mistura de tudo isso. A sua linguagem tem que englobar tudo isso. Só que não tem como eu fazer um para cada, né? Porque pensou, eu dou uma entrada, aí eu tenho aqui 6 autômatos. Aí eu teria que, para cada... Se eles não estão combinados, eu teria que falar, bom, roda os 6 autômatos e ver o que dá no final. Ver se o resultado final é um ID, se é um número, se é um erro, qualquer coisa. Não tem como. A gente precisa combinar, né? Então, sim, a gente consegue combinar os autômatos definidos para cada símbolo de maneira a ter um único autômato que a gente vai usar como analisador léxico. E isso é muito bom, né? Então, aqui a gente tem o autômato combinado. Então, é uma mistura de tudo aquilo lá que a gente já viu, combinando tudo agora, e em alguns casos vocês vão ver que fica muito mais fácil, né? Claro que tem umas modificaçõezinhas aqui, né? Tipo, o ID agora com o if aqui tá mais ou menos junto, mas a gente vai ver a especificação de cada um. Bom, então aqui eu tenho meu estado inicial, que é o estado 1. Se eu consumir o i, então quais são as opções, né? O i, eu posso ir para o estado 2, não posso ir para o 4, porque aqui é só de AH e de JZ, então obrigatoriamente vocês viram que eu tirei o i daqui, para não ter confusão, porque agora eu tenho um if junto. Então, a maior substring, a gente vai ver. Então, se eu tiver um i, eu venho para o 2. Se eu tiver qualquer outra letra, eu venho para o 4. Se eu tiver um ponto, eu posso ter um erro ou um número, o número real, né? Que é do tipo ponto alguma coisa. Se eu tiver algum dígito de 0 a 9, eu tenho, e depois um ponto, se eu tiver só os dígitos, sem casa decimal, eu tenho um número. Se eu tiver ponto, eu tenho um real. E aqui o tracinho eu vou ter o comentário, ou erro, ou, sei lá, espaço em branco e por aí vai. Então aqui a gente já vai combinando tudo. Aqui o espaço em branco, e aqui, se eu tiver qualquer outra coisa que não seja I, não seja uma palavra de A a H, uma letra de A a H ou de J a Z. Não vai ser só um ponto, não vai ser número, não é tracinho, não é espaço em branco. Então vamos por, deixa eu ver o que falta, um arroba. Não tem arroba aqui em nenhuma dessas regras. Então, se minha string começar com arroba, ele não cai em nenhuma dessas, ele vem para esse order, e aí vem para o estado 13, que é o erro. Então, isso é o autômato da minha linguagem. Esse aqui, gente, é uma combinação daqueles 6 que a gente viu separado, só que agora com algumas alterações, né? Depois vocês passam certinho por todos, eu vou fazer aqui o do if, por exemplo. Então, i, 1. Se eu consumir o i, eu venho para cá. Isso aqui pode ser um estado final, que significa que eu posso ter uma variável só com uma letra, né, que chama i. Então, eu posso ter uma variável i. Se eu tiver só isso, beleza, eu tenho um ID
com o nome i e é um estado final, aceita. Se eu tiver um F depois, eu posso ter duas opções. Eu posso ter um if, se eu não tiver nada depois. Então eu tenho if espaço. Ok, é um estado final, que é do tipo if. Agora, se eu tiver outra coisa aqui depois, que pode ser letras ou números, eu tenho uma outra variável. Então, no nosso caso lá, if 8, ele vem aqui para o i, f, só que é if 8. Então, ele consome aqui. Então, na verdade, a maior substring, ó, a maior substring acabou aqui no estado 4, que significa que é um ID, que é uma variável com o valor if 8, ok? Agora, se eu tiver, por exemplo, uma variável que chama isso, então eu venho i, aí aqui, ó, qualquer letra de A a E ou de G a Z, então, vocês viram que ó, eu tirei o F daqui para poder fazer específico aqui embaixo, senão não ia ter como reconhecer se era if ou ID. Então, no meu caso, a minha variável chama isso. Então, ele consumiu o I e veio para cá, tá no S. O S vem nessa aqui, S. Aí ele consome aqui o resto da minha variável, né, que é isso. Aí ele fica repetindo aqui, acabou. Então, ok, é uma variável aceita, que é do tipo ID. E ele vai seguindo esse autômato. Então, aqui eu consigo fazer a questão do maior casamento e já está também a ordem de prioridade em que foi escrito. Para o trabalho, vocês não precisam construir esse autômato, mas às vezes ele ajuda, né, você a entender o que está acontecendo, né, onde você pode estar errando, o que você tem que fazer. Então, ele é muito bom. E depois, quando a gente vê a parte de análise sintática, teoria, aí vocês vão ver que ter o autômato ele ajuda muito. Ele é um pouco trabalhoso de fazer, mas ele já traz bons resultados. Então, aqui o nosso autômato combinado. Os estados finais são nomeados com o respectivo símbolo. Então, ó, não adiantaria eu falar aqui, ó, 4 é um estado final. Tá, mas é um estado final do quê? O que isso significa? Isso significa que é um ID, que é uma variável. Ah, beleza. Aqui meu estado final é real. Então, estado final, que é do tipo real. Alguns estados eles apresentam características de mais de um autômato anterior. Então, como por exemplo o 2, a gente viu que a gente juntou. Antes quando eu tinha os autômatos separados, um para if e outro para id. Agora aqui eu tenho uma mistura de id com if, e eu preciso tratar isso certinho. E aqui como que eu quebro a ambiguidade entre id e if? É o que a gente já viu, né? Tirei aqui o f, tirei o i daqui, para eu saber para onde que eu vou, né? Então, se eu tivesse deixado tudo aqui de A a Z, eu não sabia se eu... Vamos supor que aqui tivesse de A a Z e tivesse um I para cá. Ou seja, o I eu posso ir para cá e para cá. Aí não seria determinístico. Aí ele tinha que adivinhar. Ah, e agora eu vou para a esquerda. Ah, agora eu vou para a direita. E aí, se ele escolheu o caminho errado, então vamos supor que eu tenho um if e aqui seja de A a Z. Então ele escolhe que agora ele quer ir para a direita. Então ele fala, vou para o 4. I. Aí ele fica repetindo aqui, F. Aí ele faz o F, né? Aí ele vai falar, é uma variável que chama if. Não, tá errado. Não é uma variável. If é uma palavra reservada. Ele tinha que ter vindo para cá. Então ele vai falar para você, é uma variável, quando não é. Agora eu quero ir para a esquerda. Aí ele vem no certo. I, F, estado final. Então, por isso que tem que ser determinístico. Ó. Vocês podem ver que em nenhum momento ele tem a mesma opção para mais de um lugar. Então, aqui só é o I, aqui eu tiro o I, então, ok, eles estão exclusivos entre si. Aqui eu tenho ponto, aqui eu tenho números, e aqui, como a gente pode ver, então, cada seta leva para um estado, não tem opção de escolha. Aqui é um jeito de representar como uma matriz, né? Então, para onde... para cada estado para qual que ele te leva, né? Então, aqui é uma forma de representação. Eu particularmente não gosto muito desse tipo, mas dá para ser usado também, né? Vindo aqui agora para maior substring. A tabela anterior, que é essa aqui que a gente viu, né? Então, para cada estado, para onde que ele leva, né? Cada aresta para onde que eu vou. Ele pode ser usado para aceitar ou recusar uma string. Só que a gente precisa garantir que a maior string vai ser reconhecida, né? Então, novamente, aqui o lá.
É uma variável, é um ID, é só um igual de atribuição ou é um igual de comparação? Então, a maior string reconhecida. E para isso a gente precisa de duas informações. O último estado final e a posição da entrada no último estado final. E aí a gente tem esse exemplo aqui. Isso aqui ficou um pouco ruim de eu mostrar agora, porque eu não tenho como ficar voltando pro autômato e também não cabia ele aqui, mas eu vou tentar voltar pelo menos no começo para vocês entenderem o que está acontecendo. Então aqui vamos supor que eu dei uma entrada, um input é if, espaço, um comentário, né? _, not, -a, -com. Isso aqui na verdade não é um comentário. Por quê? Eu tenho outro traço aqui no meio. Eu não posso ter esses, né? Se vocês se lembram aqui pelo meu autômato, eu tenho traço, traço, repetição de letras, pula espaço. Lá eu tenho repetição de letras e outro traço. Então, eu estou fora do meu autômato. Aqui. Então, na verdade, isso aqui é um erro, né? Então, vamos lá. Esse negocinho aqui, esse cursor, é onde eu estou analisando, né? Então, vamos supor que eu dei esse input e agora meu analisador Lex vai percorrer o meu input. Então, eu estou aqui. Aqui eu tenho qual foi o último estado final que eu percorri e aqui qual que é o meu estado atual. Então, meu último estado final é o 0, né? Não tinha estado final. Qual que é o meu estado atual? É o 1, porque a gente começa sempre no estado 1. Então, beleza. Se eu consumir aqui o i, então, ó, meu último, aqui eu ficou, qual que era o meu último estado, e aqui eu vou consumir. Então, se eu consumir o i, meu estado atual vai ser 2, e ele já é um estado final. Vamos voltar aqui. Então, eu comecei no 1, consumi o i, vim para o 2. Então, meu estado atual é o 2, e ele já é um estado final, que também é o 2. Então, eu posso ter uma variável que chama i só. Ok, então, estado final, último estado final é o 2 e o atual é o 2. Aí eu venho aqui e consumo f. Ok. Qual que é o meu estado? É o 3, e o último final também é o 3. Então, se a gente voltar aqui, eu estava no 2, consumi o f. Eu vou para o 3, é um estado final. Então, eu estou no 3 e parei no 3, que também é final. Ok, estou aqui. Aí eu vim aqui e peguei esse espaço aqui em branco, né? Que é isso aqui, esse espaço em branco. Qual que é o meu estado atual? Se a gente vir para cá, ó, if, não tem aqui espaço em branco para eu consumir. Eu só posso consumir alguma dessas coisas para ser o identificador. Não tem o espaço em branco. Então, naquele meu caso, meu estado atual é 0, ou seja, não estou em nada disso. E o meu último estado final é o 3, que era o último que era aceito. E então, o último que era aceito é do tipo if, eu tenho uma coisa do tipo if aqui. Então, eu estou no 0, o último final era um 3. Então, ele vai me retornar, que é um if. Aí, beleza. Então, eu venho aqui e marco qual era o meu último... meu último estado final está marcado aqui nesse negócio. Aí, eu vou continuar aqui a minha análise. Então, eu volto para o estado 1, né? Vou começar meu autômato de novo. Então, já retornei, que é o if, beleza. Eu paro a execução daquele autômato e a hora que eu for continuar aqui, eu começo de novo. Então, eu volto para o meu estado 1. Então, o último final era 0, que eu comecei de novo. E o estado atual é 1, que eu vou começar. Se eu consumir esse espaço em branco aqui, eu vou para o estado 12, que também é um estado final. Então, voltando aqui. Estado 12. Tá aqui, ó. Ah, quando eu coloco, aparece esse negócio da apresentação, calma lá. Então, ó, tô no 1, espaço em branco vem pro 12. Ok, fico aqui no 12, e ele é um estado final. Então, aqui. Tô no estado 12, que também é um final. Ok. Aí depois eu tento consumir aqui e venho pro outro tracinho, né? Que é esse aqui. Eu vou pro estado 0, porque se vocês se lembram, no meu estado 12, eu só podia ficar repetindo no 12, né? Que era espaço em branco, espaço em branco. Não tem essa regra lá do 12, eu não tenho nenhuma regra que me leve para algum lugar que seja com tracinho, então eu vou pro estado 0, né? Tipo, ó, não tem regra, acaba, vai pro 0. E o último final que tinha era 12. O 12 significa que é um espaço em branco.
Então eu retorno que é um espaço em branco. Eu não preciso retornar, né? Que no nosso caso a gente ignora. Então, falar, achei um espaço em branco, tipo, continua. Aqui é a mesma coisa. Então, começo de novo meu autômata, né? Então eu vou pro estado 1, e o último final era o 0. Tô aqui parada, né? Ando 1 para cá, que tá aqui, consumi o tracinho. Então, pela nossa regra aqui, tô no 1, consumi um tracinho, vim pro 9. E aí, do 9, se eu não consumir, se eu só tiver o tracinho, tá errado. Se eu tiver outro tracinho, eu vou pro 10. Então, aqui, cadê? Consumi um tracinho, eu vou pro 9. O 9 por si só é o estado final, que é o de erro, né? Então, marco ele aqui como estado final. Aí, venho e consumo mais um tracinho. Vou pro estado 10, pela minha regra, e o último final era um 9. Agora aqui eu venho e consumo o N, ok, fico repetindo no estado 10, né, como a gente pode ver aqui, fico repetindo letras no estado 10. Cadê? N, aqui, vou pro estado 10, o meu último era o 9. O, continuo repetindo, fico no estado 10, o último final era o 9. T, mesma coisa, fico repetindo, o estado é 10, no estado 10, o último final era o 9. Só que aí, para acabar, lembra, tinha que ser conjunto de letras, repetição de letras e barra N. Eu não podia ter esse tracinho, mas eu tenho. Eu li esse tracinho. Meu autômata aqui não tem essa regra, ó. A repetição de letras não tem tracinho. Então, eu vou para o estado 0. Vou para o estado 0 aqui. Qual que era o meu último estado final? Era o 9. Então, ele vai retornar que é um erro, né? Porque aqui o estado 9 é um erro. O último final era o 9, então o último final significa que deu um erro. Então, é o que eu retorno aqui. Aí, só que aqui, ó, fica marcado que, por exemplo, o meu último final era aqui. Eu não posso simplesmente, li tudo, acabei. Não, ele continua, né? Porque você andou com seu input aqui, mas o seu último final estava marcado aqui. Então, tipo, não é porque você andou na sua string que você acabou. Você estava analisando aqui e foi tudo tentar pegar a maior sequência. Você não conseguiu pegar a maior sequência é porque deu um erro. Em vez de você vir e continuar do A, você volta e continua daqui. Desse segundo tracinho, né? Porque você começou aqui no primeiro, parou aqui. Aí você continua daqui, aqui embaixo. E vai fazer a mesma coisa. Vai ver um tracinho, ele vai pro 9. Aí do 9, ele espera que você tenha outro tracinho. Esse negócio aqui. Aí você não tem outro tracinho, né? Você tem um N. Então já tá errado. Ele vai retornar aqui um erro pra gente. Então lembrem-se, não é porque você, na sua análise do maior casamento, você foi até aqui, né? Não é para você parar aí. Você viu que deu erro aqui, você vem pro próximo e tenta continuar. Aí deixa eu ver aqui uma pergunta. Se fosse do estado 7 pro 5, ao invés de ir pro 8... Calma, deixa eu ir lá. Se fosse do estado 7 pro 5, ao invés de ir pro 8, que a gente pensa um ponto. Aqui daria. Por quê? A forma de representação do número real, se você colocar esse 7 para vir para o 5, você teria ponto. Não, calma aí. É que são duas formas de representar o número real. Você pode ter só ponto e o número real, então ponto 09, ou você pode ter 0.09. Se você colocar direto para cá, e você, por exemplo, você tem só um 9. Se tiver só um 9, você não vai reconhecer ele como um número inteiro, se você mandar ele vir direto para cá. Porque aqui, ó, é para números reais, ou erro, ou número real aqui, e se eu tiver ponto, número inteiro aqui, e se eu tiver ponto, eu tenho um real. Vamos supor que eu não tenho esse traço aqui, eu não tenho esse 8. Daqui eu venho direto para cá. E eu tenho só um dígito que é 9. Ele daria erro, porque ele viria aqui, ó, 09. Sim. Se eu tentar consumir para cá, ele pode dar um erro. É isso que você perguntou ou não? Não sei se eu respondi.
Ah, tá. Sim, depois a gente vai ver que tem como otimizar, assim. Esse autômato aqui, grande, ele vai ser reduzido mais ainda. É que aí tem que ver, é que assim, eu não posso só olhar para o autômato e falar assim, ah, dá para cortar. Talvez até dê aqui. Mas a hora que a gente monta para otimizar ele, a gente tem que ver quais estados são equivalentes realmente, né? Então, tem um jeito de otimizar esse autômato aqui, ele ainda tá muito grande, mas tem algumas outras regrinhas. Esse aqui talvez até dê, é que eu não tô analisando ele inteiro para ver, tipo, se em algum caso da minha gramática poderia dar erro. Pode ser que sim, porque se esse aqui for final também eu poderia cortar, né? Mas pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque no caso aqui eu perderia o ponto. Eu teria que ter um outro ponto aqui, né? Que é o que eu garanto aqui embaixo. Nesse caso aqui, eu acho que não. Mas em alguns outros a gente vai ter que otimizar sim. É que não tem problema se você não otimizar, né? Ele vai rodar ok, só que você vai ter um processamento ali, estados equivalentes à toa, né? Então não tem porquê. Mas nesse caso aqui, acredito que não dê. Deixa eu ver certinho. Mas acho que não. Porque por causa desse ponto aqui, se passar direto para cá, eu perco a propriedade de ter zero, número, ponto, número. Se eu passar para cá, eu perderia esse segundo ponto, né? Então, que é o que está garantido aqui. Deu para entender? Não sei se ficou claro. Na minha cabeça ficou, mas talvez eu não passei isso bem, né? Por que eu não posso cortar esse aqui? Sim? Beleza. Então, bom, aí esse aqui é um exemplo, depois vocês colocam um autômato do lado e tentem ir executando de novo. Eu tentei fazer aqui para vocês, acho que deu para ver, mas é ruim, né? Ficar indo e voltando. Mas depois vocês veem certinho de como funciona. Então, ok, a gente viu ali o autômato finito não determinístico, né? Quer dizer, a gente viu o determinístico. Agora, aqui o não determinístico. Eu posso ter mais de uma aresta saindo do mesmo estado com o mesmo símbolo. Eu posso ter a aresta anotada com um símbolo epsilon, né, que é o de vazio. E aí o que isso significa? É que eu posso percorrer a aresta sem consumir nenhum caractere de entrada. Então, aqui temos um exemplo, que a gente vê bastante em teoria da computação. Então, tem meu estado inicial aqui, que é esse, no caso aqui, ó, vocês podem ver que não tem número nos autômatos para ficar fácil, né, mas tá ok. Eu posso ir. Comecei nesse estado, eu tenho A indo para esse lado ou A indo para esse lado. Então, aqui eu escolho qual eu quero ir para a esquerda ou para a direita. Isso é não determinístico. Qual a linguagem que ele reconhece? Se ele for para a esquerda, ele reconhece aqui múltiplos de 3, né? Então eu tenho que ter 3 As. Então, né? A. E é um estado final. Ou, obrigatoriamente, eu venho para cá e começo de novo. Então, múltiplos de 3. E se eu vim para a direita, eu tenho múltiplos de 2. Então, A, ou fico repetindo aqui. Então, esquerda, múltiplos de 3, direita, múltiplos de 2. Ele vai ter que... do jeito que ele foi formado aqui, para ele não ser determinístico, ele tem que aceitar uma string se tiver qualquer caminho que leva à aceitação. Só que agora pensa, e se ele... tá aqui. E se ele escolhe o caminho errado? Então, por exemplo, eu vou lá e coloco A. É uma linguagem válida, dado que eu escolhi o caminho da direita. Então, aqui, A. Tá válido. Só que suponha que ele escolheu o outro caminho. Por quê? Porque ele não sabe qual seguir, já que ele tem opções, ele escolhe qual ele quer. Então, ele vem para cá. A. Parou no lugar que não é aceito. Então, ele vai falar, bom, sua linguagem não é aceita. Mas ela é. Por esse lado. Por esse aqui, tá errado. Então, por isso que a gente não pode ter, né? Imagina, você faz um programa, e aí você compila e ele executa. Aí você fala, beleza. Aí você compila de novo, ele fala, agora eu não executo mais. Mas você não mudou nada. Então, não adianta, né? Se cada hora que você vai rodar, ele vai escolher um caminho, vai fazer uma coisa, não faz sentido, né? Pior, cada hora ele pode te dar um resultado. Então, você faz uma conta, ele te dá um valor, depois faz outra, ele te dá outra, e aí tá tudo lascado, né? Não tem como ser isso.
Aqui é um outro exemplo de autômato, considerando que eu posso ter o epsilon, né? Que é eu andar no meu autômato sem percorrer a entrada, sem consumir símbolo da minha entrada, né? Então aqui eu posso ir, é uma coisa parecida, né? Então eu posso não consumir nada e vir para a esquerda ou vir para a direita. Então isso aqui significa que eu posso ter uma linguagem vazia, posso não ter nada escrito, né? Aqui é estado final aqui também. Ou aqui é a mesma, ó, eu posso ter um A, outro A, então múltiplos de 3 aqui de novo. E aqui também múltiplos de 2, então é um A e outro A. Então é a mesma cadeia que essa, múltiplos de 3, múltiplos de 2, só que eu posso também ter o vazio. Então aqui fica um pouquinho mais complicado. Se eu tenho um autômato finito não determinístico, ele não é apropriado para transformar em programa de computador, né? Eu acho que ninguém quer que cada hora seu programa dê uma coisa. Já é difícil fazer sendo determinístico, imagina se não fosse, né? Então, não rola. Porque o autômato ele tem que adivinhar, né, qual caminho que ele vai ser, qual que ele vai seguir, e a gente não é uma coisa tão fácil para fazer no hardware, né? Então, é complicado. E aí o autômato finito não determinístico, que é o NFA, ele se torna útil porque é fácil converter expressão regular para um não finito determinístico. Então aqui, por exemplo, eu tenho, se eu consumir o A aqui, eu venho para esse, se eu consumir o A e o B, eu venho aqui para esse, um exemplo de finito. Como que eu converto expressão regular para não finito determinístico? De maneira geral, né? Toda expressão regular tem um autômato finito não determinístico, autômato finito não determinístico, e ele tem uma cauda, que é a aresta de entrada, e o que a gente chama de cabeça, né, que é o tail e head, que é o estado final. A representação dele é esse aqui. A imagem tá meio ruim, mas é isso aqui. Como que eu faço? Como que eu vou definir, né? A gente pode fazer isso de indução. Então, aqui a gente usa um pouquinho de indução, né? Que no começo ninguém gosta muito. Mas faz sentido agora o porquê que a gente vê aquilo também. Então, a expressão regular é primitiva. Então, único símbolo ou vazio. Ou é uma combinação de outras expressões regulares. E o mesmo vale para os NFAs. Aqui, então, a gente tem como que eu converto a expressão regular para o NFA. Então, aqui se eu tenho só um A. Bom, então eu consumo uma entrada A e paro aqui nesse estado. Epsilon. Consumo um epsilon e paro aqui no... Não é consumir um epsilon, né? Tipo, não consumo nada e paro aqui. M ou N. Então, desse estado eu posso ir para o M ou para o N. E aí aqui, é claro, você vai especificar mais detalhadamente cada um depois, né? Mesma coisa para o N, M e N. Então, você vem no M e depois vai para o N. Aqui embaixo, M estrela. Lembrando que estrela significa que eu posso ter 0 ou mais. Então, eu posso vir direto, posso não ter nada, né? Venho para cá. Ou... Ai, fica aparecendo esse lado da apresentação. Calma. Ou posso ter um M, que é uma repetição, né? Então, eu tenho 1 e depois consumo, ou não consumo nada e venho para cá, né? Seria ter pelo menos uma coisa. Bom, esses aqui são os básicos. Se eu quiser construir agora o M+, que é obrigatoriamente eu tenho 1, é só eu concatenar, né? O M com M estrela. Então, eu sei fazer o M estrela, sei fazer o M, concateno. O M interrogação aqui significa que eu posso ter um M ou não ter nada. Então, eu faço isso aqui, só que em vez de ser M ou N, eu faço como M ou Epsilon, junto aqui o M com o Epsilon, e vou fazendo isso aqui para os demais, né? Esse aqui é A, B ou C, então tem uma entrada vazia, posso ir para o A, posso ir para o B ou C, né? E aqui A, B, C, eu construo com uma concatenação do A, B e C. Então aqui é como eu construo os meus autômatos. Vocês já viram isso em teoria da computação, né? Como que constrói o autômato. Aqui é só uma revisão, né? Então aqui, exemplo de uma expressão regular para ID, if, número e erro. Então aqui é como que eu vou converter, né? Então
começa aqui no meu estado 1. Se eu consumir o I, eu vou para o F, para o 2. Se eu consumir o F, eu venho para o 3. E aí é um estado final de if. Ou eu posso não consumir nada, porque é um não determinístico. E aí eu escolho para qual que eu não quero consumir nada, se eu quero ir para o 4, para o 9 ou para o 14. Se eu consumir letras de A a Z no 4, eu venho para o 5. E aí eu posso não consumir nada e vir para o 8, e é um ID. E daqui eu posso também ficar seguindo entre repetição de letras e números até o 8. E aqui embaixo a mesma coisa. Então, esse aqui, depois vocês veem certinho ele, mas vocês podem ver que aqui eu tenho vários caminhos. Ó. Se eu consumir o I, eu venho para cá. Se eu não quiser consumir nada, para qual que eu vou? Para o 4, para o 9, para o 14? Eu escolho, né? Então, fica a critério. Só que construir esse autômata aqui é muito mais fácil do que construir o outro, né? Que é o determinístico. Então, ele é bom para eu fazer isso. Para eu construir uma primeira versão, assim, do meu autômata. Agora, o não determinístico versus o determinístico. O determinístico, ele é facilmente simulado por programa de computador, então ele não tem dúvida de para onde ele tem que ir, ele escolhe o caminho e está certo. O não determinístico, ele é mais complexo, porque o computador ele tem que adivinhar para qual caminho ele tem que ir, né? Que a gente viu, vai para a esquerda ou para a direita. E outra alternativa seria testar todas as possibilidades, né? Então, como eu falei, o determinístico aqui, ele escolhe, agora eu quero ir do 1 para o 4. Ou, não, eu tenho a opção de ir para o 4, para o 9 e para o 14, eu vou para todos. E eu vejo qual que dá certo. Só que isso é extremamente custoso, né? Então, não é viável. É uma possibilidade, mas não é viável. Aqui, se a gente simular, então, o não determinístico para o I, né? A execução para o I, para executar simular essa entrada. Então, aqui, inicio no 1. O NFA, ele pode estar em 1, 4, 9 ou 14. Por quê? Eu vou consumir o I. Se eu consumir o I, eu venho para o 2. Mas vocês podem ver que aqui eu não tenho nenhuma exceção que eu não posso consumir o I. Eu tenho que eu posso consumir nada. Então, ok. Eu posso, então, ir para o 2, para o 4, para o 9 ou para o 14. Consumir o I. Então, beleza. Aqui, ó. 2. Posso estar no 2, consumir. Posso ter vindo para o 4 sem consumir nada, que era o vazio. E consumo o I agora e vou para o 5. Do 5, eu posso não consumir nada e vir para o 8. Do 8, eu posso não consumir nada e vir para o 6. Então, essas são as opções, né? Então, eu posso estar no 2, 5, 6 e 8. Ok? Que são onde eu posso parar. Ou eu posso vir para cá, ó. Se eu não consumir nada, eu venho para o 9. Só que aqui eu não tenho como consumir o I. Então, ele não vem para cá. Mas eu posso vir para cá, para o 14, né? Do 1 eu venho para o 14 sem consumir nada. E agora eu consumo o I. Consumo o I aqui para o 15, porque eu posso consumir qualquer caractere e vai dar um erro, nesse caso. Então, essas são minhas opções. No final, eu posso ter parado em todos esses estados aqui. Ok, consumi o I. Agora eu vou para o N. Bom, do 2, que era uma opção que eu estava, eu não tenho N para ir. Então, não vou para lugar nenhum. Aqui eu tinha parado no 6. Então, do 6, eu posso consumir N e ir para o 7. Tá ok, tá certo. E aí, do 7, eu posso não consumir nada e ir para o 8. Então, minhas opções aqui, depois que eu consumo o N, é estar no 6, no 7 ou no 8. Então, vocês podem ver que, tipo, eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Se fosse o não determinístico, ou o determinístico, eu não teria esse monte que eu posso estar ao mesmo tempo. Posso estar no 6, 7, 8. Tá, mas em qual que eu tô? Você tem que testar tudo. Então, vocês estão vendo que é muito mais complexo. Ou eu escolho testar tudo, ou eu... que gasta muito, ou eu posso ter o erro de ir para o caminho errado se eu escolher errado. Para isso, a gente tem esse epsilon closure, e-closure, não sei como que fala corretamente, que eu tenho aqui o edge, né, que é a minha aresta, de S e C. Então, isso aqui significa que são todos os estados alcançáveis a partir de S, consumindo C.
E aí o closure é todos os estados alcançáveis a partir do conjunto S sem consumir caractere de entrada. E aí o closure de S é o menor conjunto T, tal que eu tenho então. Então aqui são todos os estados alcançáveis a partir de S, se eu consumir C. Então aqui, eu estou no 1. Estados alcançáveis se eu consumir 2, se eu não consumir nada, 4. Mas se eu consumir o I aqui, eu posso ir para o 5, posso ir para o 8 e por aí vai. Então é o quanto que eu consumo. E aí o closure em si são todos os conjuntos sem consumir nada. Então se eu consumir, eu vou para o 2. Sem consumir nada, do 1 eu posso ir para o 4, para o 9, para o 14. E aí nisso vai crescendo, né? Essa é a definição formal. Tem um algoritmo para a gente fazer isso, né? Então, que é esse aqui, é um algoritmo simples, assim, né? Tipo, de ver, mas talvez não tão prático de entender. Então, aqui ele é um algoritmo iterativo, né? Você vai crescendo o teu conjunto dos estados que você pode chegar. Depois vocês dão uma olhadinha nele mais formalmente, né? Que acho que não convém ficar passando ele agora, porque a gente não vai estar usando muito. Então, de maneira que a gente faz a simulação, a gente define, né, que o DFA add de D com C é o closure de U de S que pertence a D com o add de SC. Lembrando, são todos os estados alcançáveis de S consumindo C. A gente define isso como conjunto de estados do NFA, que a gente pode atingir a partir do conjunto D consumindo S. Então, ver a definição dele aqui é um pouco mais assustadora do que ler o que está aqui, né? Então, aonde que eu posso chegar, né? Aqui a gente tem também o algoritmo dele, né? Então, o estado inicial é S1 e string de C1 a CK. E aqui como que eu faço a formação, né, desse conjunto. Para converter de não determinístico para determinístico, a gente manipula esses conjuntos de estados, só que ele é muito caro, né, fazer isso durante a simulação. Então, imagina toda hora você ter que ficar rodando um algoritmo desse para cada estado, para cada hora que você vai fazer. Dá para fazer, mas é muito custoso, né? Ninguém quer ficar esperando muito tempo. E dependendo da situação, você não pode esperar muito tempo. Qual que é a solução? Calcula todos antecipadamente. Então, faz isso antes e depois você só usa, né? E aí, isso converte um não determinístico para um determinístico. E aí, claro, né? Cada conjunto de estados no NFA se torna um estado no DFA. Não tem como converter de um para outro e deixar a coisa faltando, né? É claro que aqui vão entrar otimizações, estados equivalentes e tudo mais, né? O jeito correto, né? Tipo, eu tinha uma coisa que não consumia nada. Como que eu faço agora consumindo? Como que eu tiro? Então, vocês vão ver que o autômato ele pode ficar aparentemente mais complexo, porque não é simplesmente sair tirando, né? Agora eu vou tirar esse... Não quero mais esse epsilon. Não, mas calma aí. E como que eu chego nesses aqui? Então, segue o algoritmo e aí a gente consegue formar um autômato correto, né, no fim. Esse é o algoritmo. Então, eu vou deixar aqui para vocês também verem depois. Nesse caso aqui a gente não vai estar usando, tá? Porque ele é um pouquinho mais complexo. Mas aqui tá como eu faço isso, né? Então, a gente tem que calcular, né, qual que é o closure, usar o DFA add, que a gente já viu aqui como que calcula. Tem um algoritmo para ele aqui. E aí junta todo e sai esse aqui. O estado D, ele é final se qualquer um dos estados de D for final, ou seja, eu vou estar pegando aqui os estados de um para passar para o outro. Se ele é final no não determinístico, ele tem que ser final no determinístico também, né? Tipo, se no não determinístico eu podia ter uma variável com uma letra só, no determinístico eu tenho que ter também. Então, também tem que ser final ali. Pode haver vários estados finais nos states de D, né? Então, vou estar juntando tudo, eu posso ter vários estados, como a gente já viu nos algoritmos anteriores, nos autômatos anteriores. O D, ele é denotado como o token que ocorre primeiro na especificação léxica. Então, lembrando aqui a questão da regra de prioridade, a gente tem o maior casamento e tem a regra de prioridade. Então, a ordem que ele foi escrito impacta
se ele vai ser aceito ou não, ou o que ele vai ser, se vai ser um identificador, se vai ser uma variável e por aí vai. E no final de tudo, você descarta, né, o vetor de states e usa esse trans para análise léxica, que é o que a gente fez aqui no final, né? Converteu tudo de um para outro. Aqui nós temos um exemplo de como fazer o estado do NFA em DFA, que é o que a gente tinha antes. Então, ele é um pouco simples, né? Mas chegar nisso aqui não é tanto. Então, aqui a gente tem, né, os estados 1, 4, 9, 14, levam para o 2, 5, 6, 8, né? Aqui tá numerado. O estado final, lembra, ó, eu tinha o estado final. Vamos ver. Aqui do if, tinha o do id, e sei lá, número. Aqui, eu também tenho que ter. Então, eu tenho que ter o identificador aqui. Se eu tiver só com i, eu posso ter uma variável que chama só i. Se eu tiver if, eu tenho que ter um final para if, ou posso ter uma outra variável que continua. E aqui, lembrando, ó, as diferenças, né? Então, i, aqui eu tiro de AH de JZ. Então, ele já não é mais não determinístico, ó. Ele já tem que escolher se ele quer vir para esse ou para esse. Antes, não, ele podia ir para qualquer um. Então, agora aqui já tirei. Isso aqui é o NFA que foi transformado em DFA. Só que esse não é o menor autômato possível para essa linguagem, né? A gente pode tirar os estados que são equivalentes. Então, S1 e S2, que são os estados, né, são equivalentes quando o autômato aceita, eu acho que é ômega isso aqui, começando em S1, se e somente se, ele também aceita ômega começando em S2. Então, aqui, quais são os estados equivalentes? Então, ó, ele é equivalente quando aceita ômega começando em S1, se e somente se, ele também aceita ômega começando em S2. Então, cadê? Eu não coloquei. Como que eu encontro o estado equivalente, né? Eu vejo se o trans de S1 do estado 1 consumindo C é o mesmo que o trans de S2 consumindo C também para todo C. Só que isso não é suficiente. Por quê? Bom, eu poderia falar assim, se eu vou seguir da mesma coisa, deixa eu vir para cá por contra-exemplo, né? Se eu vou seguir para a mesma coisa, eles são equivalentes. Não é só suficiente. Por exemplo, 2 e 3. Para ir de 2 para 3, eu consumo A. E de 3 para 2, eu também consumo A. Então isso aqui significa que ele é equivalente com esse de baixo? Não. Mas por quê? Eu também tenho de 4 consumindo A, vou para 5, e de 5 consumindo A, vou para 4. Aparentemente eles são iguais aqui, ó, são equivalentes, mas a definição diz que, começando em S1, C e somente C, ele também aceita ômega começando em S2. Então, ó, não começa igual. Aqui eu tenho A e um conjunto de As, e aqui eu tenho B e um conjunto de As. Se eu cortar aqui o 3, o 5, por exemplo, e mandar o 4 pro 2 ou pro 3, vai estar errado, porque a cadeia não é exatamente igual. Então, eu posso otimizar, né, desde que eu siga a regra. Aqui parece igual, então, eu posso cortar o 5 e mandar o 4 pro 3? Não, porque o todo aqui não está equivalente. Eu não posso olhar só a sequência, né? O estado 2 consumindo A vai para a mesma coisa que o 4 consumindo A. Mas não é isso. Eu tenho uma parte antes que eu tenho que analisar. Então, aqui, o estado equivalente, deixa eu ver qual que é que eu não lembro. I de A, E. Eu não. Deixa eu ver qual que é. 09. Vamos ver, consumir os 09 aqui, 09 aqui. Fico repetindo. Se eu não me engano, são esses dois aqui. Deixa eu ver certinho. Que é um autômato meio grande agora. Mas acho que é isso. Bom, mas
Não basta olhar só o depois, né? Deixa eu só confirmar se é esse. Ó, esse aqui, por exemplo, eu tenho 09, é um estado final, e aí aqui eu tenho outro 09, e fico repetindo aqui, e também é o estado final. Então, nesse caso aqui tá certo, ó. Esses dois aqui são equivalentes. Se eu consumir um número, tá certo. Se eu consumir dois números, dois dígitos, né? Ou mais e ficar repetindo, também tá certo. Então, esses dois aqui, eles são equivalentes. Eu poderia tirar esse, por exemplo, e colocar só uma repetição aqui, né? Então, eu ficaria, some toda essa parte aqui, e aí essa seta fica aqui, né, de repetição. Então, nesse caso, eu consigo otimizar meu autômato, porque a sequência deles é igual, né, a todo momento, tanto para o que eu consumo depois, para ser aceito, quanto antes, para continuar aqui nele. Então, nesse caso, o estado aqui 10, 11, 13, 15 é equivalente com o estado 11, 12, 13. Eu poderia cortar aqui e eliminar, ok? Mas não poderia fazer isso com o outro, né? Então, como por exemplo aqui, né? Não posso eliminar aqui, porque o todo não aceita, né? A mesma. Não começa no mesmo estado, né? Na mesma linguagem. Deu para entender, gente? Por enquanto, sim. Sim. Então, aqui ótimo. Por enquanto é só isso. Essa aula ela é bem teórica, né? Ela é bastante densa. Ela tem bastante a parte de que vocês viram em teoria da computação e tudo que vai vendo desde sempre, né? O que é o autômato, o vocabulário, como que eu grito tudo isso. Como que eu grito, não, né? Como que eu agrupo tudo isso, como que eu construo os meus autômatos, e aí a partir disso a gente vai seguir. Então, da parte teórica de análise léxica é isso. A partir da aula que vem a gente vai começar a ver a parte de implementação. Eu poderia passar toda a parte teórica e depois tudo de implementação, mas eu acho que fica um pouco confuso. E então eu vou fazer um misto dos dois. E aí agora a gente vai ver na prática como é que eu implemento isso. Deixa eu ver a pergunta. Teria como usar um A ou B no estado 1? Vamos ver. Se for só A, eu aceito aqui. Se for só B. É que aqui nesse caso ele já é A ou B, né? Você pode escolher ir para cá ou para cá. Aí o que muda se você. Isso aqui na expressão regular ele já é A ou B, com concatenação opcional aqui de As, né? Ah, entendi o que você está falando. Acho que não. Deixa eu ver. Tipo. Igual aqui, né? Você diz, por exemplo, de A a Z. Seria isso. A ou B, né? Algo assim. É que se ele for A. É porque essa parte aqui de cima ela aceita uma cadeia de só um A ou múltiplo de 3 As, né? Que seria tipo 3 aqui no caso. 3, né? Depois 4, 5. Números ímpares de A. Acho que eu posso falar isso, né? A, 3, 5, acho que vai 7. E esse aqui é o B com números pares de A. A cadeia que eles aceitam são diferentes, né? Aqui são. Acho que são sempre ímpares de A. E aqui B com pares de A. Se colocar aqui, a cadeia não vai estar correta, né? Porque se eu colocar. Não, acho que daria. Eu acho que dá. Eu vou confirmar certinho, aí eu respondo na próxima aula, pode ser? Porque agora eu fiquei confusa também.
Eu não sei se eu mudar a cadeia depois, se isso teria problema no geral, né? Que nem que eu falei, aqui são números ímpares de A e aqui números pares de A, né? Mas começando com B. Eu acho que sim. Eu vou confirmar certinho, aí eu respondo para você na próxima aula, mas eu acho que dá, sim. Bom, da aula de hoje, gente, é isso. É a parte mais teórica. Eu não vou começar a prática porque foi cansativo. Até por isso. Deixa eu até parar a gravação para não ficar um vídeo muito longo aqui.